Quantos arquivos você tem com os nomes como Trabalho Final, Trabalho Final 2, Trabalho Final Agora Vai, ou simplesmente Documento Sem Título? Se isso acontece com você, o problema talvez não seja a falta de espaço, é falta de organização. E uma boa organização no Google Drive pode economizar bastante tempo ao longo do semestre. Nessa aula você vai aprender uma estrutura simples para organizar a sua vida acadêmica no Google Drive. A ideia é conseguir encontrar rapidamente materiais, trabalhos e projetos, além de compartilhar arquivos com colegas sem criar confusão. Você não precisa criar dezenas de pastas. Precisa criar uma lógica que faça sentido e que consiga manter ao longo do semestre. Pense no Google Drive como a sua central acadêmica na nuvem. Nome pomposo, né? Em vez de deixar os arquivos espalhados entre computador, celular, downloads, aplicativos de mensagem, anexo de e-mail, WhatsApp, etc., você pode criar um ponto principal de organização. Uma estrutura simples começa assim, mais ou menos. Primeiro, crie uma pasta com o nome do período. Por exemplo, Faculdade 2026, segundo semestre. Tudo separado por tracinhos, né? Por hífens. Dentro dessa pasta, você vai criar uma pasta para cada disciplina. Por exemplo, uma pasta marketing digital, uma pasta pesquisa de mercado, uma pasta comportamento do consumidor, uma pasta design e comunicação. Dentro de cada disciplina, você pode até criar mais pastas. Meu Deus, quantas pastas é? Entenda, é para organizar. Não precisa exagerar. E aí uma estrutura possível dentro dessa pasta de cada disciplina pode ser materiais, trabalhos, referências, apresentações. Então, quando o professor disponibilizar um artigo ou quando você começar um trabalho, você já sabe onde guardar, porque já tem lá o espacinho. Outro ponto importante é o nome dos arquivos. Evite nome genérico. Trabalho, atividade, texto novo. O nome de arquivo ele tem que ajudar você a entender o conteúdo assim, sem precisar abrir o documento. Por exemplo, você poderia escrever pesquisa de mercado questionário, tudo separado por hífens ou por underscore, né, o sublinhadinho, né? Você bota lá entre as palavras. Ou então, marketing digital, seminário grupo 3. Pronto, o título já está dizendo tudo. Se houver versões diferentes, você pode até acrescentar alguma informação no finalzinho, tipo rascunho, revisado, versão final. Cuidado para não sair criando um monte de versão final, hein? O objetivo não é criar um nome complicado e nem ter um único arquivo para fazer tudo. É conseguir localizar os arquivos algum tempo depois. Imagina que a sua turma recebeu um trabalho sobre comportamento do consumidor. Você poderia criar lá no Drive, Faculdade 2026, segundo semestre, como a gente falou, a pasta comportamento do consumidor e depois lá uma pasta chamada trabalho, jornada de compra. E dentro dessa pasta pode ter a referência, a pesquisa, o texto, a apresentação, são as pastas. Imagine que seu grupo encontrou 3 artigos, um livro, alguma coisa assim. Criou um formulário de pesquisa, começou a escrever o relatório e também está preparando os slides. Todos esses elementos podem ficar dentro da mesma estrutura. Isso evita aquela situação comum que uma pessoa tem os artigos, outra tem os slides, outra tem uma versão mais recente do texto, ninguém sabe qual é o arquivo correto, nem qual é o mais atual. A pasta passa a representar esse projeto, e o projeto deixa de depender da memória de cada integrante do grupo. Outro recurso importante do Google Drive é o compartilhamento, justamente para essa questão acima que a gente falou. Mas aqui existe uma regra simples. Nem todo mundo precisa ter o mesmo tipo de acesso. Você pode permitir que uma pessoa apenas visualize. Pode permitir comentário. Pode permitir edição. Antes de compartilhar, pergunte: essa pessoa precisa consultar ou realmente precisa alterar esse arquivo? Em trabalhos em grupo, uma boa prática é compartilhar a pasta principal do projeto com quem realmente participa da produção. Assim,
os documentos ficam centralizados e todos conseguem acessar as versões atualizadas. E essa dica também vale para os mestres, hein? Os docentes podem criar o trabalho para os seus alunos e colocar eles para leitura e ser uma fonte única para todo mundo. Professor, encontrei uma coisinha estranha ali. Você vai fazer a alteração e pronto, todo mundo tem acesso à versão atualizada do trabalho. Existe um erro, que agora é importante falar, bem comum, achar que colocar tudo no Drive significa estar organizado. Não significa. Se você simplesmente transferir centenas de arquivos para a nuvem sem uma estrutura, é uma bagunça online, é uma bagunça na nuvem. Outro cuidado importante envolve as permissões. Então, evite configurar os arquivos acadêmicos como públicos sem necessidade. Antes de enviar o link, observe quem pode acessar e se essa pessoa pode visualizar, comentar ou editar, como a gente comentou agora há pouco. Em trabalhos que contenham dados de pesquisa, informações pessoais ou materiais internos de empresas, esse cuidado ainda é mais importante. Organizar o Google Drive não é uma questão de criar muitas pastas, nem socar tudo no online. É criar uma lógica simples que você consiga repetir. Uma estrutura possível é semestre, disciplina, projeto ou trabalho, tipo de material. É só seguir esse fluxo para você colocar as pastas tudo no seu devido lugar. E use nomes de arquivos que expliquem o que tem dentro deles. Se você lembrar apenas de uma coisa dessa aula, lembre-se, um bom sistema de organização é aquele que você sabe onde salvar antes mesmo de começar a procurar. Agora, faz o teste. Abra o Google Drive, escolha uma disciplina desse semestre, crie a pasta, dentro, crie pelo menos 3 categorias que façam sentido para o seu dia a dia. Materiais, trabalhos, referências, por exemplo. Depois, escolha 3 arquivos que já existem e organize-os dentro dessa estrutura. Não tente reorganizar toda a sua vida acadêmica de uma vez. Comece por uma disciplina. Agora que seus arquivos começaram a ter um lugar, precisamos resolver outro problema da vida universitária: os prazos. Na próxima aula vamos falar sobre ele. O Google Calendar transforma prazos em planejamento. Você vai aprender porque simplesmente anotar a data de uma entrega não significa que você realmente planejou aquele trabalho. E antes de seguir, conta nos comentários qual é o nome de arquivo mais absurdo que você já criou. Final 2, final definitivo, final agora vai? Se essa aula ajudou você, curta, compartilhe com aquele colega que nunca encontra os próprios arquivos e acompanhe nossa próxima aula da trilha. Eu sou o professor José Telmo, mestre, publicitário, e estou acompanhando vocês aqui nessas aulas. Forte abraço!